Não fazer o descarte correto do lixo hospitalar pode ser considerado crime ambiental, sujeito a todas as sanções previstas em lei. Mas esse tipo de atitude prejudica principalmente o meio ambiente e, consequentemente, a população também arca com uma parte dessa conta. Você já deve ter ouvido falar que o lixo deixado no meio ambiente de forma irregular pode demorar anos para se decompor. Prejuízo para a natureza e para a saúde da população. Mas, dependendo do tipo de material descartado, o dano pode ser ainda maior e até irreparável. É o caso do lixo hospitalar. São produtos perigosos que apresentam alto risco de contaminação de doenças. Não tem como você separar dentro de uma atividade hospitalar o material contaminante ou não contaminante. Portanto, se virou lixo hospitalar, a gente supõe que ali dentro deva ter alguma coisa. As próprias organizações de saúde separam isso antes de encaminhar para as empresas incineradoras. Se não houvesse esses cuidados, pode-se supor que a população, os segmentos da população que não estão trabalhando no setor de saúde, pudessem ter contato com esse material infectante e daí disseminando doenças infecto-contagiosas, ou lesando a mão em pontas de agulha, ou em frascos que tem um material contaminante de vírus e outras doenças mais. O descarte correto de qualquer tipo de lixo, perigoso ou não, está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. E o destino seguro desses materiais é de responsabilidade de quem gerou esse lixo. É uma porcentagem pequena que faz esse descarte correto, né? Hoje eu vejo como engenheiro ambiental que muitos estados têm que se adequar para estar fazendo a destinação correta desses resíduos. Embora a União tenha competência para determinar uma norma geral sobre o assunto, cabe a cada estado e município ditar regras mais específicas para o descarte de lixo que causa degradação ambiental. Evidentemente, se o descarte de lixo hospitalar de maneira indevida caracteriza uma forma de poluição que tem potenciais riscos à saúde humana e ao meio ambiente, então essa atitude se enquadra como um crime ambiental. É perfeitamente possível enquadrar essa conduta dentro da lei dos crimes ambientais, que prevê não apenas multa, como inclusive reclusão para aquelas pessoas que agem de forma culposa ou dolosa. 5 hospitais de Maceió podem receber uma dessas punições. Eles foram notificados porque não estavam fazendo a separação adequada dos resíduos. A Secretaria de Limpeza Urbana do Estado encontrou cerca de 400 quilos de lixo hospitalar misturados com lixo comum. As instituições têm até 48 horas para apresentar defesa e um certificado de incineração. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio o professor de Direito Ambiental, Paulo Leite Farias. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, o que diz a lei sobre o descarte correto do lixo hospitalar? O lixo hospitalar tem 5 categorias diferentes. Algumas categorias são infecto-contagiosas, outras são radioativas e tem outras que são perfuro-cortantes. Todas essas 3 categorias têm que ter um descarte separado de qualquer outro material. Isso é importante para a garantia exatamente da saúde e da proteção do meio ambiente. Não pode de forma alguma ser descartado junto com o lixo comum. Mesmo num hospital há o lixo comum. Não pode ser descartado da mesma forma. Não, há necessidade de uma adequação. De acordo com o tipo de resíduo, a lei da Política Nacional diz que tem que ter uma disposição adequada. E é isso que ocorre com o lixo hospitalar. E como é feita a coleta desse lixo? Se ele for descartado corretamente, na embalagem correta, como deve ser feito, como é feita a coleta? É separadamente também? A coleta é feita normalmente pelo próprio profissional de saúde. Os resíduos de serviços de saúde, eles têm essa característica de uma especificidade no que se refere ao local. Então, é bom que o próprio enfermeiro faça essa colocação e tem compartimentos específicos. E, dependendo do tipo de resíduo, o compartimento pode ser um plástico, pode ser um ambiente mais fechado com uma certa firmeza, por exemplo, nos perfuros cortantes. E quem leva esse material do hospital para o local onde ele deve ser descartado? A regra é que é a própria instituição hospitalar, tá? Mas isso pode variar, uma vez que a legislação estabelece o que a gente chama de responsabilidade compartilhada e pode haver uma delegação disto a um município que pegue e colete de vários hospitais. Mas a regra é que a responsabilidade é daquele que criou
o resíduo, ou seja, o hospital, a clínica, o local. E esse pessoal que faz a coleta, lida com isso diariamente, tem que ser especializado, tem que receber um curso para isso? Sim, há inclusive manuais que orientam, porque a regulamentação passa pela Anvisa, passa pela área ambiental, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E nesse sentido há necessidade sim de obedecer protocolos para o descarte. O descarte depende do tamanho do estabelecimento, hospitalar, clínica, ou é tudo a mesma coisa? Sendo grande ou pequeno, tem que seguir a mesma regra? A obrigação é a mesma. O que pode mudar de acordo com o volume e com a variedade do estabelecimento, pode acontecer que um estabelecimento tenha, por exemplo, rejeitos radioativos. Nesse caso, o tratamento é muito mais seguro. Bom, material infectante pode ser encontrado em outros lugares também, por exemplo, clínicas de estética, consultórios de odontologia, até clínicas de veterinária. Eles também têm que fazer o descarte disso de forma correta? Sim, observa que a legislação estabelece que a coletividade e aí o setor empresarial, como parte da coletividade, tem que contribuir independente do tipo de atividade. Se for uma atividade de serviço de saúde, tem que haver essa separação. O poder público também tem uma parte de responsabilidade na coleta desse lixo? Sim, a visão é da responsabilidade compartilhada. O poder público tem esse papel, inclusive, de fiscalizar e fazer valer as normas que existem. Tem algum custo esse tipo de coleta diferenciada? Tem um custo, assim como toda atividade produtiva. A ideia é que esse custo seja incluído no serviço, de tal maneira que seja absorvido pela atividade hospitalar, no caso. Tá ótimo, doutora. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque há outras perguntas para serem feitas sobre esse assunto. Perfeito. Um minutinho, por favor. Nós voltamos a falar com o professor de Direito Ambiental, Paulo Leite Farias, sobre o descarte de lixo hospitalar. Doutor, caso o material esteja sendo descartado de forma errada, esse material hospitalar que é infectante, é perfuro-cortante, qual o prejuízo para o meio ambiente? O prejuízo é enorme. Observa que materiais que não são passíveis de reciclagem, em geral, acarretam o que a gente chama de poluição. Essa poluição pode ter diferentes graus de nocividade. No que se refere aos resíduos hospitalares, o grau é grande, tendo em vista o material biológico, tendo em vista essa possibilidade de contaminação não só da saúde humana, mas também da fauna e da flora. Se é descartado de uma forma irregular também, junto com o lixo comum, corre o risco do pessoal que está fazendo a coleta do lixo comum ser infectado por alguma coisa. É o fato. E observa que a Lei de Política Nacional dá um privilégio à atividade dos catadores. E é uma fineza e uma necessidade que esses catadores possam trabalhar com segurança. O prazo para que as cidades se adequassem à Política Nacional de Resíduos Sólidos se esgotou, foi prorrogado. O que falta para uma maior efetividade nesse caminho, já que caminha a passos muito lentos, né, essa gestão contínua dos resíduos sólidos? Falta, primeiro, a conscientização da população em geral, dos entes particulares, aí, dos empreendedores e do Estado no sentido de fazer valer esse plano, porque não tem como implantar a Política Nacional de Resíduos Sólidos se não houver uma visão sistêmica, com a participação de todos esses agentes. Quem não coleta o lixo de forma certinha, qual a punição? Então, está sujeito a punições administrativas, multas, eventualmente o estabelecimento pode ser fechado se ficar comprovada a reiterada prática errada, e também a responsabilização penal. O artigo 54 da Lei 9.605, a Lei de Crimes Ambientais, estabelece que aquela pessoa que causa direta ou indiretamente poluição passível de causar dano à saúde humana, a animais ou plantas, está sujeito a pena de 1 a 4 anos de reclusão. Pode chegar a ser preso, então? Pode. Se alguém vir o descarte irregular de alguma forma, tem uma forma de denunciar, de mostrar que aquela situação está ocorrendo? Sim, o cidadão tem que participar exatamente da fiscalização. Isso pode ser feito procurando o órgão ambiental daquela região ou a Anvisa daquela região. É um trabalho de todos, então, né? Um estabelecimento tem que se conscientizar que tem que descartar de uma forma, mesmo que vá gastar um dinheiro a mais, isso é necessário para o meio ambiente, a população também tem que fiscalizar. Sim, não tem como agir separadamente. Aí tem que haver uma conscientização dos dois, do poder público e da coletividade.
Tá ótimo. Muito obrigada. Eu conversei aqui com o professor de Direito Ambiental, Paulo Leite Farias. Obrigado pela participação e até uma próxima. É um prazer ajudar.